Bom, inicialmente o Sutra da Essência da Prajnaparamita, que a gente apelida como Sutra do Coração, o coração e a essência têm a mesma conotação. Sutra da Essência do Coração da Prajnaparamita. Antigamente a gente tinha a tradução como Sutra do Coração aqui no templo. Talvez para evitar alguns equívocos colocaram Sutra da Essência, né? A pessoa pensa Sutra do Coração, um Sutra romântico. Na verdade ele é totalmente o oposto disso, é mais curto e grosso, assim, seco, né? Não existe forma, não existe... Fala dos ensinamentos do Buda, né? O sofrimento, a causa do sofrimento, nada disso, tudo isso é vazio. Então não tem nada de romantizado nesse sutra. Sutra da Essência da Prajnaparamita, quando o Bodhisattva Avalokiteshvara cultivava a profunda Prajnaparamita, percebeu com clareza que os 5 agregados são Shunya e transcendeu todo o sofrimento e a dificuldade. Sariputta, a forma não é diferente do Sunyata. O Sunyata não é diferente da forma. A forma é precisamente Sunyata. Sunyata é precisamente a forma. O mesmo acontece com a sensação, percepção, volição e consciência. Sariputta, todos os fenômenos têm Sunyata como característica essencial. Eles não surgem nem cessam, não são impuros nem puros, não crescem nem diminuem. Por essa razão no Sunyata não existe a forma, nem a sensação, percepção, volição ou consciência, nem olho, ouvido, nariz, língua, corpo ou mente, nem forma, som, odor, sabor, tato ou pensamento, nem o domínio do olho, até o domínio da consciência. Não existe a ignorância, nem a cessação da ignorância, nem mesmo a velhice e morte, ou a cessação da velhice e morte. Não existe o sofrimento, nem a origem do sofrimento, nem a cessação do sofrimento, nem um caminho para a cessação do sofrimento. Não existe a sabedoria nem sua ofensa, porque
esse é o sutra mais curto do budismo, mas pelo menos é um dos mais curtos. Então ele capta bastante a essência do Sutra da Prajnaparamita. O sutra que nós lemos hoje é o Sutra do Diamante, ele também é da Prajnaparamita. Começando então com o que seria o Prajna e a Paramita. Paramita significa transcender para outra margem. Significa você sair da margem do ego, da margem da ilusão e transcender para o campo da sabedoria, da iluminação. Então nós temos algumas práticas que treinam esse estado de você liberar-se dos condicionamentos e todos os impedimentos para chegar a outra margem. Então quem conhece um pouquinho, fez as aulas com o Henrique, as paramitas são dana, doação, shila, que é a conduta compassiva, que mais? Shanti, a paciência, virya, nosso cachorro. Um cachorrinho. Energia. Muita energia, então já sabe, né? O vigor, a energia para a prática. Né? Dhyana, o samadhi, que é a meditação, e o prajna, que é a sabedoria. Todos eles estão interligados, não pode praticar um e deixar os outros de lado. De alguma forma, treinando um, você está treinando todos. E a Prajnaparamita, então, é a grande sabedoria. A Prajna, que significa sabedoria. Nesse contexto, a sabedoria não significa você saber muito, ter muito conhecimento, acúmulo de conhecimento, mas sim uma visão profunda da realidade. Principalmente no contexto budista, a sabedoria tem a ver com você reconhecer a lei de causa e efeito em operação. Você observar os fenômenos da sua realidade e observar que existe uma causa por trás, que existe um interrelacionamento onde o efeito é simplesmente aquilo que aconteceu fruto de um monte de combinações. Então, quando a gente tem essa visão mais sistêmica, então nós estamos treinando a sabedoria prajna. Começando o Sutra, quando o Bodhisattva Avalokiteshvara cultivava a profunda Prajnaparamita, percebeu com clareza que os 5 agregados são Shunya e transcendeu todo o sofrimento e a dificuldade. Parece uma parte importante, né? Mesmo sem você saber o que é Shunya, tudo isso, ele conseguiu, através da Prajnaparamita, transcender todo o sofrimento e a dificuldade. Então, de alguma forma, a gente tem que se inteirar sobre isso, porque aqui está a chave, né? Quem é o Bodhisattva Avalokiteshvara? O que é um Bodhisattva? Podem falar, porque não é palestra, é um diálogo. É alguém que estava num lugar muito bom, percebeu que tinha mais gente precisando ir para lá, voltou para tentar resgatar. Algo assim. A Bodhisattva, Bodhi é iluminação, né? O Sattva é um ser iluminado. Existem vários níveis de seres iluminados, né? Então o Bodhisattva é um ser que atingiu a iluminação, a grande compreensão e retornou para auxiliar os demais seres. Ao invés de, no momento que ele atinge a iluminação, como se ele tivesse se desprendido de todas as cargas kármicas que trariam ele de volta, ele se desprendeu. Ele poderia muito bem se dissolver na luz, mas ele faz o voto de retornar, porque tem mais seres em sofrimento, então eles fazem esse voto. Então o Bodhisattva é um ser iluminado com esses votos. A Avalokiteshvara especificamente é Bodhisattva Koin. Tem a imagem aqui fora, normalmente nos templos chineses está à direita, nossa, quando a gente olha para Buda Amitabha, está Koin, que é a Avalokiteshvara, e do outro lado o Dashuji. O nome Avalokiteshvara, em chinês a gente chama de Kuan-yin, ou Quan Shi-yin. Quan Shi-yin, pulsar. Pulsar de Bodhisattva, Quan Shi-yin, aquele que escuta os sons do mundo, escuta os lamentos do mundo. Representa a grande compaixão. Pode parecer um pouquinho estranho, né? Que está falando da sabedoria e um Bodhisattva que simboliza a compaixão está falando sobre isso. Porque não foi Dashuji que está do outro lado, que tem mais a ver com o símbolo da sabedoria
ou Manjusri, porque sempre no budismo a gente conecta compaixão e sabedoria. A gente tem que transcender a dualidade para compreender a essência do sutra e a essência do budismo, né? Então o Bodhisattva Avalokiteshvara estava cultivando a profunda Prajnaparamita, ou seja, Paramita também é traduzido como perfeição. Transcender para outra margem, atingir a perfeição. Estava cultivando a profunda Prajnaparamita e percebeu com clareza que os 5 agregados são Shunya. Então não é perceber uma coisa superficialmente, perceber com clareza, com profundidade. Porque a característica do Prajna é você olhar com um olhar penetrante, né? Como o Sutra do Diamante da Prajnaparamita, ele fala que o diamante ele tem esse poder de cortar, né? Cortar a ilusão. Então, ao lançar esse olhar penetrante nos 5 agregados, percebeu que eles são Shunya, e dessa forma transcendeu todo o sofrimento e a dificuldade. Então, em primeiro lugar, o que são os 5 agregados? Seriam os 5 sentidos da cabeça? A forma, a sensação, a percepção, a volição e a consciência. E o que significa isso, né? Os 5 agregados é aquilo que forma o eu, aquilo que a gente chama de uma entidade fixa, eu, meu nome, tudo isso surge a partir desses agregados. Então no budismo, esse fluxo que não é algo fixo, que está sempre em uma interação, a forma com a sensação, percepção, volição e consciência, e rodando, tudo se interrelacionando, isso é o que a gente chama de eu. A combinação do nosso corpo e da nossa mente, a forma, que é a nossa estrutura física, os nossos sentidos, e a partir desses nossos sentidos a gente começa a ter a sensação, a percepção, a volição e consciência, e na verdade nenhum deles é algo fixo, é algo como se fosse um rio que está sempre fluindo, um expressa sua água para o outro, que vai para o outro, e eles estão o tempo todo interagindo. Então a forma tem a ver com o nosso corpo, rupa, tem a ver com os sentidos. Quando você utiliza todos os seus órgãos dos sentidos, você tem a forma, não só a visão. Mas quando a gente olha alguma coisa, então esse papel já tem um formato, eu estou identificando tudo isso, então tem a ver com a forma. Se eu não tivesse um aparelho que detectasse essas coisas externas, não ia ter uma correspondência interna e eu não ia perceber a forma. Então a forma depende dos nossos 5 sentidos e do 6º sentido, que é a mente, para decodificar isso tudo. Através da nossa visão, audição, olfato, paladar e tato, a gente tem contato com o mundo das formas. A partir disso surge internamente uma sensação. Normalmente uma sensação agradável ou desagradável, ou neutra. Mas sempre existe, a partir dessa impressão da forma, uma sensação, que aí reverbera internamente, e a partir dessa sensação que você classifica como boa ou ruim, surge a percepção, que é a sua compreensão daquilo que você está diante. Tem a ver com os nossos pensamentos, com a contextualização daquilo, né? Então você atribui um nome para as coisas, e dentro do seu contexto você sabe que o papel é formado de outras coisas, ele tem uma função, a escrita tem toda a codificação, e você tem a sua percepção, tem um significado aquilo na sua mente. A forma sozinho é só você perceber as coisas que estão ao seu redor. Um bebezinho, por exemplo, já consegue ter essa condição de ter uma forma internamente. Mas aí ele não tem repertório ainda para ter uma percepção. Então, à medida que a gente vai tendo as experiências, a gente vai condicionando aqui a nossa percepção. E a partir da forma, sensação e percepção, surge o impulso para a ação. Como você já tem aqui o gostar ou desgostar na sensação, na volição você vai fazer alguma coisa em relação àquilo. Se você gosta, você quer ir atrás. Então, é o impulso para a ação. E a partir dessa experiência, você gera uma semente na sua consciência, uma impressão kármica, uma memória da sua experiência, e isso vai dar
vazão, a nova forma, sensação, percepção, consciência, o tempo todo isso vai rodando. A cada momento isso acontece muitas vezes durante um segundo, né? O tempo todo isso está acontecendo. Forma, surge a sensação, a gente não percebe, mas o tempo todo a gente está jogando essas sementes na nossa consciência, trazendo elas à tona e depois recriando. Porque depois a gente fica condicionado àquilo que aconteceu até aqui. Foi todo um caminho para a gente ter uma percepção e depois agir e jogar essa semente na consciência. Da próxima vez que nós formos agir em relação a algo que a gente nota externamente, nós já vamos ter uma memória daquilo, né? Então a gente já vai estar condicionado a uma experiência prévia. Se pela primeira vez que você teve contato com uma forma totalmente nova, você não tem um repertório em relação àquilo, aquilo não tem um significado para você. E a partir da sua experiência, aquilo é bom. Na próxima vez você vai querer repetir a experiência e já classificou aquilo como bom. Então esse é o sistema que a gente vai se condicionando. Em vez de você ter uma experiência totalmente nova, não, você usa aquilo que está na sua memória, no seu repertório, e você, de alguma forma, traz isso à vida a partir da sua memória. Então, todos os nossos os sofrimentos e as aflições são formados a partir dessas interações. Porque o que nós somos, então, são esses 5 agregados. No budismo, o eu são os 5 agregados. Não existe um eu fora disso. A nossa percepção está centrada nesse depósito da consciência que forma essa impressão de nós mesmos, e os nossos conhecimentos, a nossa visão de mundo, nossa visão com um ponto de vista determinado, nós enxergamos a nossa realidade a partir dessa estrutura psíquica dos 5 agregados. Então, o que Bodhisattva Avalokiteshvara fez foi observar que isso é vazio, não existe uma consistência nisso. É um fluxo constante, então não tem substancialidade. Aquilo que a gente chama de eu de tão concreto, na verdade, é simplesmente isso, conjunto de experiências. Se você tirar algum desses elementos, não existe o restante. Então tudo isso, na verdade, é um vazio. Shunya, a tradução é vacuidade, vazio. E é basicamente o que trata esse sutra, sobre Shunya, ou Shunyata. Vacuidade, vazio. Normalmente a gente associa vacuidade, vazio, a um aspecto negativo. Você não é, ou você não tem, é um aspecto vazio, de falta, né? Mas aqui a gente tem que entender que Shunya é a possibilidade das coisas acontecerem. Possibilidade da existência. Sim. Porque se as coisas fossem estáticas, não haveria Shunya. As coisas, justamente por terem movimento, por podermos praticar, atingir a budidade, tudo isso depende do Shunyata. Caso contrário, a nossa realidade seria engessada. Então é preciso haver essa condição de Shunya para que as coisas aconteçam. Quando a gente vai observando esses ensinamentos a partir da nossa mente muito concreta, fica um pouquinho difícil de entender. A gente tem que deixar o entendimento ir brotando na nossa consciência. De alguma forma, intuitivamente, a gente consegue entender um pouquinho o que seria o Shunyata. Se a gente for analisar minuciosamente, é isso, não isso, com uma mente dualista, fica muito difícil entender. Mas observe a importância disso. Quando você observa que toda essa estrutura psíquica do eu é algo vazio, você consegue se libertar de todo o sofrimento. Então, continua aqui no sutra. Sariputra, que é a quem Buda está se dirigindo para falar sobre o sutra, né? A forma não é diferente do Shunyata, o Shunyata não é diferente da forma. A forma é precisamente Shunyata é precisamente a forma. O mesmo acontece com a sensação, percepção, volição e consciência. Então ele está se referindo ao primeiro dos agregados e está falando que todos os restantes é a mesma coisa, porque eles são interdependentes. A forma é vazio. O vazio é a forma. O que isso quer dizer?
Como assim? Eu estou diante de um objeto, como que ele vai falar que é vazio? Normalmente para a gente aquilo que é real, aquilo que a gente pode perceber através da nossa percepção dos sentidos, né? Então qual o sentido disso? Como é vazio? Só acabou de comer. Pergunta difícil depois do almoço, é difícil. Ninguém tá vazio. Ninguém tá vazio. Pode perguntar o contrário também, Marco. A Cisram perguntou da outra vez, o oposto. Como seria alguma coisa completamente existente a si mesmo? O que aconteceria se existisse uma coisa assim, que não interage, que não depende, que é eterna, perfeita, imutável, Sim, isolada? algo fixo, né? Alguém consegue conceber como seria algo assim? Acho que esse é o conceito de Deus, né? Que mais? Melhor a gente não entrar nesse campo. Começando pela sala. Acho que seria alguma coisa que não pode interagir com nada. Algo, como ele está falando, algo fixo, né? O contrário do que seria vazio. Inconcebível para a nossa consciência. O vazio? Não, o fixo. O cheio. Que é uma ilusão. Quando a gente pega algumas traduções, como o do mestre Tejunaham, ele fala que aquilo que é vazio de uma existência independente. Então não é que Buda está falando que é assim totalmente extremo, né? Isso não existe, pronto, não. Na verdade, isso tem um potencial para existir, mas isso não é exatamente aquilo que aparenta ser. O que ele está falando é que a forma sozinha ela não é nada, ela é vazia. Em combinação com as outras coisas ela tem um sentido, mas os outros também são vazios, porque todos eles dependem um do outro. Então é você conseguir enxergar que tudo aquilo que é condicionado ou cuja existência depende de outros fatores tem essa característica de shunya, de vazio. Então todos os fenômenos condicionados, ou seja, tudo que é formado por várias causas e condições tem essa característica de vazio porque é simplesmente algo temporário, uma forma temporária convencional. É vazio enquanto sozinho. Só existe se ele está interligado com os outros quatro, formando o que o eu concebeu, certo? É isso? Sim. Por exemplo, aqui os nossos olhos eles conseguem enxergar uma gama de luz que vai de uma escala tal até tal, né? O que passa disso a gente não consegue enxergar. Significa que aquilo que a gente enxerga aqui a gente chama de cheio, aquilo que está fora é vazio, que a gente não consegue enxergar. Mas se os nossos olhos captassem outra frequência, a gente poderia, consigo enxergar, então isso é cheio. Então tudo depende do olhar. Então se a gente trouxer isso para o que os cientistas falam na física quântica, né, da forma e vazio, pode falar que a partícula é onda, a onda é partícula. Eles percebem que quando você observa a estrutura mínima da matéria, que seria uma partícula subatômica, quando o cientista analisa as propriedades físicas dela, ela se comporta como uma partícula. Ela tem a variação, o seu deslocamento no tempo e espaço como uma partícula. Mas se ele mudar o seu estudo, a sua verificação, e começar a ver o comportamento padrão dela, ela se comporta como uma onda. Então, não existe algo fixo como uma matéria. De acordo com a visão do observador, vai ser forma ou vazio ou forma. Então nada é tão concreto quanto a gente pensa, né? A gente tem que ter essa noção e essa humildade de perceber que os nossos sentidos eles pegam uma faixa muito estreita da realidade, todos os nossos sentidos. E a mente também, porque a nossa mente é o sexto sentido. Vocês podem perceber que a nossa atenção em relação àquilo que a gente enxerga é algo muito seletivo. Quando eu olho para alguma coisa, eu deixo de anotar vários aspectos dessa imagem para pegar algumas coisas específicas. Então, se eu leio aqui Bodhisattva, eu estou ignorando
todo o restante das letras aqui. Eu estou selecionando só um para entender. Então, a nossa visão é muito subjetiva. Quando nós estamos com muita raiva, a gente é seletivo para informações que nos causam raiva, né? Se eu tenho muito medo, eu sou seletivo para tudo aquilo que me cause medo. Se eu tenho aracnofobia, por exemplo, medo de aranha, quando eu entro aqui, eu já começo a detectar onde tem teia de aranha e tal, porque o meu foco é isso. Eu nem percebi que a mestra está lá, eu já fui procurando, né? Então, a nossa realidade toda é formada a partir dessa seletividade, né? Isso significa, se eu não vi ela, então ela está vazia. Não, na verdade, a forma e vazio depende muito do olhar. Então, a forma é precisamente shunyata é precisamente a forma, e todo o restante que é baseado na experiência da forma, acontece a mesma coisa. É vazio de um significado de uma existência independente. Sariputra, todos os fenômenos têm shunyata como característica essencial. Eles não surgem nem cessam, não são impuros nem puros, não crescem nem diminuem. Todos os fenômenos significam todos os fenômenos condicionados. Tudo é formado a partir da lei de causa e efeito, então tudo é condicionado. Já que tudo é condicionado, tudo tem shunyata como sua característica, tudo é vazio de uma existência independente. Eles não surgem nem cessam, não são impuros nem puros, não crescem nem diminuem. A vida e morte, o que ele está dizendo, que não existe. Do modo dualista que a gente enxerga a vida e morte, ou o que é puro, o que não é impuro. Tudo isso é um julgamento da nossa mente condicionada, formada a partir dessa interação dos 5 agregados. Você fala que isso é isso, enquanto isso é isso, isso não é aquilo. Mas é uma percepção muito falha, muito parcial. A gente tem que transcender essa visão dualista para encontrar uma visão que unifica, que não separa as coisas. Se você falar que uma coisa é bonita, ela não pode ser feia ao mesmo tempo. Se uma coisa é alta, não pode ser baixa. Mas tudo isso é uma classificação subjetiva. Sempre depende de um referencial para você falar o que é ou o que não é. Então, quando uma pessoa morre, você fala que ela deixou de ter vida. Então, não surgem nem cessam. Mas como não cessam? Uma pessoa morreu, morreu. O corpo depois se desintegrou. E quando uma criancinha nasce, então está nascendo. Então essa é a nossa percepção dualista. Se tiver aqui ao lado da nossa existência, aqui seria o outro lado, né? Então quando veio para a vida, nasceu. Aí quem está do outro lado fala que morreu, porque deixou de existir lá, né? Aí quando morre, vai para o reino da não existência nossa, aí pensa, nasceu. Então quando eu falo que é para cima, que é para baixo, não é uma afirmação absoluta. Quem está no Japão vai falar o contrário, né? Eu estou apontando para cima e para baixo, né? E quando a gente compreende que as coisas não surgem nem cessam, quando você deixa de lado essa ideia dualista de vida e morte, você começa a compreender a vida com uma noção supramundana, né? Uma visão não dualista. Você entende a vida como um fluxo constante. Quando você entende que as coisas não são impuras nem puras, tudo depende de um referencial. Na minha cultura, fazer isso é coisa de gente impura. Do outro lado, as pessoas aceitam uma boa. Então, tudo depende da nossa cultura também, daquilo que é sujo, que não é sujo. E o exemplo mais fácil... Tem a ver um pouco com o filme Matrix, não tem não? Tudo tem, né? Matrix é um filme budista, né? Deve ser budista. De alguma forma a gente está programado, a nossa mente está programada a partir de um padrão, e tudo aquilo que está codificado dentro desse padrão a gente percebe como real. E na verdade o Buda está falando que nada disso é real, tudo vai de acordo com o nosso software que está implantado, né? A colher não existe, né? Voltando ao exemplo da folha, eu posso fazer um raciocínio mais simples possível. Por exemplo, o que percebe a folha sou eu. E se eu considerar o eu observando os 5 agregados,
O eu também é vazio. Quando você olha o que é o eu então, aí você começa a entrar no mundo. E ele está mudando constantemente. Uhum. Isso pode me passar essa ideia de vacuidade também? Sim. Me considerar como estou mudando o tempo todo. Essa é a base da meditação, né? Você olhar e perceber que começar a questionar tudo aquilo que surge a partir da sua percepção. Então, quando você observa a respiração, o que é essa respiração na verdade? Você vê que é um movimento incessante, surgindo a partir de onde? A partir do eu. Mas o que é o eu? Aí você vai ver um monte de combinações, pensamento que surge, que cessa. Então, a sua realidade, ela é imutável, né? Então, se eu sou essa estrutura física, então quando eu nasci, eu era de um jeito, hoje eu sou de outro jeito. Então, será que aquele bebê morreu para hoje eu existir? E quando eu for mais velho, será que esse eu de hoje vai morrer? Você vê a impermanência, o fluxo constante que é a nossa existência, né? E aqui quando a gente fala de impuro e puro, a gente pode pegar o simbolismo do lótus, que é uma flor, você olha, é totalmente pura, né? Porque é muito bela, você não consegue ver nada de negativo, ela não está contaminada com nada. Mas ela surge a partir do lodo, de elementos orgânicos em putrefação, ou seja, ela se nutre daquilo. Significa que ela também é o lodo, ela também é aquela sujeira, ela é aquilo que é impuro, a essência dela é aquilo. Então, como você vai falar que aquilo que é totalmente belo, que é totalmente puro, que é isso, que ela não é o impuro. Ela é o puro e o impuro ao mesmo tempo. O que Buda está indicando para a gente abandonar essa visão dualista que separa uma coisa de outra. Nós temos muito essa tendência, né, de classificar posições políticas, times e tal. Esse é o lado bom, o lado ok, puro, e o outro lado é o lado totalmente descartável. O que a gente está fazendo, ou as pessoas do outro lado fazem a mesma coisa e na verdade são... Todo mundo está usando o mesmo mecanismo, a mesma estrutura. E ninguém está encontrando o caminho do meio, o caminho da unificação, né? Você está caindo por os dois lados. E as coisas não crescem nem diminuem. Porque a gente tem essa ideia das coisas estarem crescendo, evoluindo. No budismo não se fala muito sobre evolução, né? Nem evolução espiritual. Agora eu sou mais evoluído do que o que eu era antes, eu sou mais evoluído do que outras pessoas, eu sou menos evoluído. Então não existe essa distinção. Nós somos em essência aquilo que somos, né? Então eu não sou mais do que uma planta ou mais que um animal, somos diferentes. Existe em mim a potencialidade para ser como um animal, como uma planta também. Então, essa ideia daquilo que cresce, daquilo que é supremo e aquilo que é diminuto é algo falho. No taoísmo, que utiliza bastante esse simbolismo do yin yang, né? Fala que o alto depende do baixo, o baixo depende do alto. O general, que você coloca no máximo, né? Ele depende do soldado. Se ele não tiver bons soldados para sustentar a posição dele, ele não vai ser um bom general. E vice-versa, se não tiver um bom general para comandar os soldados, também não vão ser nada. Por essa razão, no Shunyata não existe a forma, nem a sensação, percepção, volição ou consciência. Ok. Depois, nem olho, ouvido, nariz, língua, corpo ou mente, nem forma, som, odor, sabor, tato ou pensamento, nem o domínio do olho até o domínio da consciência. Aqui já pegou um pouco pesado, né? Nem olho, ouvido, nariz. Como assim, né? Agora quem vai me explicar isso? Que não tem nenhum dos nossos órgãos de sentido. No Shunyata nada disso tem existência. É tudo uma ilusão, então. É tudo uma ilusão. Desenvolva.
A gente pensa que é, mas não é. Não, parece que é, mas não é. Mas como você pode me provar que não existe o meu olho, que é uma ilusão? Então, mas como você pode me provar que meus olhos são uma ilusão, que a minha orelha é uma ilusão, meu ouvido, todos os meus órgãos? Todo mundo tem os olhos, os ouvidos. Sim, mas é percepção. Você não é permanente. Seu olho não é permanente. Uma hora seu olho não vai mudar. Você pode continuar enxergando, mas daqui a uns anos vai mudar. Então, mas é que existe pro seu eu para esse momento, pro agora. Acho que aí vem a ideia da impermanência, não é que não existe, não existirá, talvez, agora está ali, mas daqui. Então no momento presente existem meus olhos, meus ouvidos. Na percepção do agora, sim. Quando você começou a falar teoria diferente. É um fluxo contínuo, né? A gente não pode afirmar nada categoricamente, isso é isso. Os nossos órgãos dos sentidos, eles fazem parte desse fluxo contínuo, né? Então quando ele fala dos olhos, ouvido, língua e corpo, que são os nossos órgãos dos sentidos, está aqui em verde. Depois ele fala dos objetos dos sentidos. Os nossos olhos captam a forma, nossos ouvidos o som, nariz o odor, a língua o sabor, o corpo o tato, o sexto sentido que a mente tem os pensamentos como seus objetos. E depois fala nem o domínio do olho até o domínio da consciência. Ele foi citando cada um dos 6, aqui ele resumiu do primeiro até o sexto, mas seriam, cada um dos nossos órgãos tem uma consciência correspondente na nossa mente, né? Então nós temos a consciência visual, consciência auditiva e assim por diante. Se não tivermos essa consciência, a gente não capta as coisas do mundo da forma. Existe uma ressonância, uma correspondência interna para você poder captar. Então, para haver o contato, nós precisamos, primeiro, do seu órgão do sentido, depois, de um objeto do sentido para você ter o contato e ter essa experiência, e precisamos também da consciência do sentido. Caso contrário, o seu órgão sozinho, ele recebe a informação, mas não traduz aquilo, não tem uma correspondência. A gente precisa da consciência do sentido, porque em cada uma das nossas consciências, a consciência visual guarda todos os aspectos relacionados à forma e à imagem. Nossa consciência auditiva, todos os tipos de som, nós temos essa capacidade de perceber dentro da nossa consciência auditiva, e assim por diante. Consegue entender? Uma coisa depende da outra. Sim. Então são 3 aspectos para a gente perceber: o órgão do sentido, o objeto do sentido e a consciência do sentido. Então nenhum deles existe por si só. São interdependentes, um depende do outro. Então, dentro dessa nossa matrix, o programa de criação da nossa existência, da nossa estrutura física, ele está estruturado nesses termos. Eu preciso ter uns olhos para captar as imagens, o ouvido, tal. Tudo isso é o programa que fornece. De repente, se eu estivesse em outra dimensão e o programa fosse diferente, talvez seria diferente. Eu poderia ter um outro órgão de sentido, de um sentido que não existe para a gente. Não teria visão, por exemplo. Sabe o que isso lembra, Marco? Eu fiquei pensando agora. Tem alguns sutras que o Buda ele apresenta essa mesma lógica. Parece que para provocar a pessoa a procurar o eu, onde ela se pega. Então, ok. Você gosta dos seus olhos. Será que os seus olhos são seu eu? Arranca. Não tem olho, mas e aí? Então onde está o eu? Será que a orelha? Arranca. Ainda não tem? Ok. E vai tirando peça por peça, como se alguém brincasse de pegar uma carroça e tem um sutra assim, e a pessoa fala, aí está a carroça. Então o Buda fala, tira a roda. Ok, ainda está a carroça. Tira o eixo. Ainda está, tira. E depois tem um amontoado de peças, mas a pessoa não enxerga mais a carroça. Então, mas tem a ideia da carroça. Existia algo além do conceito fixo da carroça?
além do conceito de um eu, um conceito de algo fixo, o que havia era um aglomerado de condições. Então é um exame bem interessante. O que era fixo vai sendo visto de maneira um pouco mais fluida. Sim. Caça o eu. Caça, não acha não. Acham condições apenas. Como se tivessem várias pernas, assim, um tripé são 3, né? Se a gente tirar uma do tripé, tudo desaba. Então se a gente pensar que não no tripé, mas no sextuplé, se você tirar uma, tudo cai também, né? Então é isso que ele quer dizer com vazio. Por exemplo, uma pessoa que não tem a visão, ela não tem a consciência da visão também. A consciência perdura. Não, O a consciência do órgão do olho. Tem. Nesse sutra também ele fala disso, né? Tem um exemplo, uma pessoa então cega não teria. Ele fala que eu não lembro que está no sutra, mas pela lógica tem a consciência ainda relacionada ao sentido. Ele não. Igual, se eu fechar os olhos agora, a minha consciência do sentido continua, mas eu não estou recebendo informação visual por uma condição do meu órgão do sentido. A consciência está lá, o potencial para enxergar, se eu fizer uma cirurgia tal e conseguir enxergar, aí minha consciência, o sentido vai estar lá. Mas então você não vai ter interação com a forma ali, né? Sem o órgão. Não significa que quando você perde um, aí você morre, né? Porque é tudo interligado, não é bem assim, mas você perceber que tudo gira em torno de um eixo que é o eu, que ele se estrutura a partir da estrutura, né? A gente poderia, de repente, no nosso programa para essa vida, nenhum de nós ter orelha nem audição, mas isso não impediria de termos os outros. É mais você entender como tudo é interdependente. Existe um eixo nessa estrutura. E esse eixo é formado de todo o resto. Então, quando fala aqui do domínio do olho até o domínio da consciência, é a consciência de cada um dos sentidos, mais a consciência da mente. Que a consciência da mente, que é Mano Vidyana, ele faz a interação disso tudo. Pega a informação visual, associa com o som. Então, por exemplo, eu já sei pela estrutura, já tem um nome. Eu já associo para ele a voz dele, o tom de voz. Então eu vou pegando tudo isso a partir da minha consciência mental. Pega todos os dados e vai interlaçando. Agora, não existe a ignorância, nem a cessação da ignorância, nem mesmo a velhice e a morte, ou a cessação da velhice e morte. Aqui ele está falando sobre os 12 elos do surgimento condicionado, que é um ensinamento um pouquinho complexo, mas que seria isso também. Como tudo na nossa vida surge a partir da ignorância, a nossa condição de estar nessa estrutura física que tem uma vibração kármica que atrai a nossa energia para nascer no campo da matéria nessa nossa realidade. Surge a partir da energia da ignorância. A ignorância, quando você perde a sua consciência das coisas como são, você está iludido pelo mundo da forma, você está operando na ignorância. Isso dá vazão a impulsos para você se deliciar nesse mundo da forma. Então, a abolição é essa atividade, formação, mas é um impulso para você ir adiante, a partir da ignorância. Isso gera uma semente na sua consciência, dá vazão à estrutura do seu corpo e mente. Bom, eu não vou explicar tudo isso porque vai ser muito complexo, né? Os nossos 6 sentidos estão baseados no nosso corpo, na nossa mente. A partir dos nossos sentidos a gente consegue ter o contato com o mundo da forma, surge a sensação. A partir da sensação positiva ou negativa, o que é bom, o que é ruim, surge a energia do desejo. E aí você dando vazão ao desejo, surge o apego. E essa energia, ela tem afinidade com esse mundo samsárico,
que a gente vive. Então, a energia vir a ser está contido a partir do apego. Então, como já existe essa energia potencial vibrando em relação com essa estrutura do samsara, nós nascemos. E como o programa da vida inclui a degradação e a morte, a gente tem a velhice e a morte. E aí surge um novo ciclo e tudo isso também está interligado. Não é somente assim, mas também assim. Então o Buda está falando que não existe nem a ignorância, nem isso, até a velhice e morte. Não existe a ignorância, nem a sensação da ignorância, nem mesmo a velhice e morte ou a sensação. Então, nenhum desses aspectos surgem, nem morrem. Marco, só um comentário que talvez me ocorreu agora, não sei se as pessoas perceberam, porque às vezes a gente vai conversando, parece que são muitos assuntos, né? Mas se for olhar em retrospectiva, quando o texto vai falando de Shunyata, vai cortando esses conceitos rígidos que a gente tem, são maneiras diferentes de falar da mesma coisa. 5 agregados para falar do eu individual é uma estratégia. Às vezes o Buda usava as 6 consciências também para falar do eu individual. Mesma coisa sendo falada com outras palavras. E repete a lógica de examinar. Algo que eu não sei se a gente já estudou, mas eu individual, o Buda falava muito usando os agregados. Quando ele falava das 6 consciências, ele também falava que isso compõe toda a nossa noção de mundo, porque o mundo é percebido pelas 6 consciências. Ou seja, a primeira rodada de ensinamentos questionou a existência individual como sólida. Na segunda rodada, a existência da percepção de mundo como sólida. E na terceira rodada, a existência de vida após vida como sólida, porque esse descreve o indivíduo vida após vida. Então é como o mesmo assunto, em diferentes camadas, sempre falando não é tão sólido. Então, não sei se ocorre, mas o assunto ainda não mudou, é o mesmo tema, diferentes exposições. Sim. Acho que bastava a primeira, na verdade, a primeira linha já fala tudo. Se a pessoa pegar, aí acho que não entenderam, o Buda continua. Continua, não, peraí, você não entendeu. Aí, uma hora vai convencendo a pessoa. Vai entrando cada vez mais detalhes, mas no fundo acho que na primeira parágrafo já... Na verdade, Buda tenta encontrar palavras para transmitir algo que não pode ser transmitido através das palavras, né? Então a gente precisa de muita palavra, muitas vezes, para perceber alguma coisa. E às vezes não, uma pequena palavra, ou então como o discípulo Mahakashapa lá, que ele só levantou uma flor e o discípulo se iluminou. Uma informação que só ele que estava naquela frequência para captar o que estava sendo transmitido foi o suficiente para ele. A gente, de repente, precisa de muitas coisas aqui, né? Então, tem diferentes sutras, às vezes para diferentes públicos, né? Então, a Prajnaparamita exige uma visão um pouquinho para a gente abandonar os nossos conceitos e começar a enxergar de uma forma diferente, né? Você começar a ver as coisas condicionadas como uma se apoiando na outra. Depois ele fala que não existe o sofrimento, nem a origem do sofrimento, nem a cessação do sofrimento, nem o caminho para a cessação do sofrimento. O que é isso? Então, que ensinamento que é esse? Do sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação e o caminho para a cessação do sofrimento. Então, são as 4 novas verdades, o ensinamento fundamental de Buda. Agora ele está falando que não existe nem o sofrimento, nem a origem. Pegadinha, enganei vocês, né? Por que ele foi buscar a causa do sofrimento se não existe nenhum sofrimento? Me enganaram o tempo todo. Nem o caminho para a cessação, ele falou que então tinha o pensamento correto, a minha ação correta, a fala correta, então... Também não existe. Onde se apoia o sofrimento? A origem, qual seria a segunda nobre verdade? A ignorância, o apego, o desejo, né? Então, tudo surge a partir da ignorância. A gente fala do desejo e o contrário do desejo, né? Essa é a aversão.
E aí, quando fica muito forte é a energia do apego, mas o apego pode ser o positivo ou o negativo. Então, isso aqui é o que sustenta o sofrimento. E se tudo isso aqui é vazio, existência sozinha, somos nós que estamos criando isso, então não existe o sofrimento. Nem a sua causa, porque a sua causa se sustenta nos nossos 5 agregados, que é o nosso eu, que é vazio. Cessar, que é a terceira nobre verdade, você vai cessar aquilo que nunca existiu, e o caminho para isso. Na verdade, quando se diz que não existe, nós consideramos que existe porque temos uma visão distorcida. É isso que ele quer dizer, que nós estamos vendo as coisas com visão distorcida. E tem um outro problema que decorre disso. Acho que a maneira mais simples de capturar é pensar o que acontece se alguém tem uma visão do sofrimento como intrinsecamente existente, algo eterno, imutável, real, autônomo e isolado. O sofrimento é uma bola de ferro que está lá. Como a pessoa vai interagir com aquilo? É um obstáculo essa visão. Então é como olhar um cubo de gelo e falar, aí está, permanecerá como tal. Não tem trabalho. Se a pessoa pensa no contrário, na solução, como algo também eterno, perfeito, estável, gera apego. Mas essas visões muito rígidas não permitem trabalhar com o processo. Se a pessoa entende que o cubo de gelo é gelo devido a algumas condições, se derrete e vira água, se liberta devido a algumas condições, percebe que tem um processo com o qual vale a pena trabalhar, mas que não tem entidades fixas em nenhum desses momentos. É como dizer, vocês querem tomar chá? Dá para tomar chá com um cubo de gelo, ferver assim, né? Tem que soltar água. Então, por exemplo, trabalhar com as 4 nobres verdades, soltar a mente é importante. Mas o que o Buda vai falar depois é que gelo e água ainda é a mesma coisa. Ou seja, tanto o sofrimento quanto a mente liberta, estamos falando da mesma realidade. Uma acordou e a outra está dormindo. A pessoa que dorme e a pessoa que acorda não são duas. Isso ajuda a dar mais flexibilidade para entrar no processo. Senão a gente para em algum ponto e é game over. Sim. É igual a questão do karma, né? Quando a pessoa pensa como karma fixo, uma coisa que você tem que lidar e é inevitável, né? Ok, mas você tem que perceber que a energia kármica está sendo criada a cada momento, você está modificando os padrões. Então, quando você tem essa percepção, então não é uma prisão, né? Eu tenho que lidar com isso a minha vida toda e, ok, estou fadado a isso, né? Não, você tem que fazer alguma coisa para, dentro dessas condições, procurar uma melhoria. Aristóteles foi pegar de Buda realmente aí, dormindo acordado. Incrível isso. De alguma forma a gente está dormindo. E é que o Buda está falando, ó, no domínio aqui, quando você está acordado, as coisas são assim. Mas talvez a gente não esteja muito preparado para trazer isso para a nossa realidade. Então, como que a gente vai conseguir fazer esse intercâmbio, né? As coisas são assim e tal, mas e aí? Eu tenho trabalho, tenho que cuidar da família, tenho que comer. Como que eu vou fazer? Tipo, minha boca, a língua é shunyata, mas e aí? Eu preciso, se eu não comer, eu morro. Tá bom, a morte também é uma ilusão. É mais fácil ficar aqui e esperar a morte vir, né? Então o desafio é a gente trazer isso para a nossa realidade. Você saber que a sua realidade é condicionada, que ela é dualista, mas a sua consciência é una. Em seguida ele fala que não existe a sabedoria nem sua obtenção, porque não há nada a ser obtido. A gente tem a ideia de sabedoria, conhecimento, como você vai adquirir conhecimento, adquirir sabedoria e tal, mas aqui sabedoria, que é o tema do sutra, é algo que tem a ver com despertar, não alcançar, não algo gradual, agora eu consegui ser sábio. Não, aqui é a compreensão, e a compreensão já está intrínseca a nós. Nós já somos Buda. Então, o que a gente tem que buscar é despertar essa sabedoria inerente. Então, não há nada a ser obtido. E o Bodhisattva, acolhendo-se na Prajnaparamita, vive com a mente livre de obstáculos,
Sem obstáculos ele não sente temor, abandonando as visões errôneas, as ilusões, tem o Nirvana como meta final. Então o Bodhisattva, ele tem essa compreensão profunda. Não é como a gente está conversando com isso, ok, pode ser, tal. Não, ele vivencia isso, essa realidade do Shunyata. Ele vive com a mente livre de obstáculos, porque ele está acolhido na Prajnaparamita. Então, quais são esses obstáculos, essas aflições, né? É o nosso próprio ego, nossa percepção de eu enquanto entidade fixa, separada do restante. Eu sou eu, você é você, ok, né? Existe essa divisão entre as coisas. Como ele penetrou na Prajnaparamita, ele não tem esses obstáculos. Em vez da gente se perceber como gotinhas do oceano, a gente se percebe como o próprio oceano. Então, sem obstáculos, ele não sente temor. Porque o temor, o medo, está fundamentado no eu, na ideia do eu. Você se preservar aquilo que você gosta, ok? Aquilo que você teme, pode tirar alguma coisa, então você tem o instinto do medo, né? Está fundamentado totalmente a nossa prisão do mundo da forma. Então, sem esses obstáculos do eu, do ego, ele não sente temor. Abandonando as visões equivocadas, ele tem o Nirvana como meta final. Então, ele atinge, a gotinha cai no grande oceano. Todos os Budas dos 3 períodos, ou seja, passado, presente e futuro, acolhendo-se na Prajnaparamita, alcançam a Anuttara Samyak Sambodhi. Seria a completa realização. Seria o ápice, né, da budidade. Por essa razão, reconhecemos que a Prajnaparamita é o mantra de grande poder, o mantra da grande sabedoria, o mantra supremo, o mantra inigualável, que pode remover todo o sofrimento. Então, aqui é o Sutra da Prajnaparamita. Nós temos o mantra da Prajnaparamita. Então, o mantra são um conjunto de palavras, de vibrações que tem um poder. Então, esse mantra, que é o Gate Gate, Parasangate Bodhisvaha, ele tem essa característica. As palavras, aqui no Sutra, tem uma codificação para a gente compreender mentalmente. Aqui o mantra é uma vibração, que ele está pegando outras camadas de compreensão do nosso ser, né? Então, a Prajnaparamita é um mantra de grande poder. Na verdade, Mahamantra é o mantra imenso. Mahavidya Mantra, que é o da grande sabedoria, da grande luminosidade. Anuttara, supremo e inigualável, porque ele tem essa característica de ser único. Ele pode remover todo o sofrimento, é verdadeiro e não é falso. E não é só você falar o mantra que você consegue remover todo o sofrimento, né? Você penetrar no fundamento desse mantra. É uma vibração. Quando você se sintoniza com a vibração desse mantra, então você consegue dissolver todo o sofrimento. Então, trata-se daquilo que é verdadeiro sem nenhum traço de falsidade. Por isso, recitamos o mantra da Prajnaparamita que disse Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. 2 vezes repete o Gate, né? O Gate tem a ver com o verbo ir. E aqui já ido, Paragate, ido já atravessou para outra margem, Parasangate já atravessou totalmente, todos juntos. Bodhi, que é a iluminação, Svarha, que é o fechamento do mantra, né? Tipo, seria o Amém, né? Viva! Tá pegando o poder do mantra, né? Então, o que ele está falando é da nossa condição, que a gente não tem que chegar, nós já estamos idos, já chegamos, Gate Gate. Agora, atravessar totalmente, então não vamos ficar com uma perna aqui, na outra margem, na outra aqui. Paragate, vamos atravessar, Parasangate, totalmente, todo mundo, a gente já está lá, acordem. Bodhi, que é a iluminação, e Svarha, que é o fechamento. Aqui o sutra todo ele está falando com a nossa mente, aqui já é a vibração, então
A gente pegar essa energia e conseguir fazer a travessia. Então, é um mantra que quer dizer, o sutra em si é um pouquinho difícil para a gente entender de uma forma muito analítica, mas se a gente compreender a essência, o coração disso tudo, então, aos pouquinhos vai começar a aflorar a verdadeira compreensão e a sabedoria. Basicamente, o que ele está falando é da forma e do shunyata, que um é o outro, né? Então, como o Henrique falou do gelo, né, da água, quando a gente vê o gelo, aí existe uma forma, dá até para você ir moldando esse gelo, fazer uma carinha, qualquer coisa, né? Totalmente a forma. Quando é água, não dá para você fazer nada, é uma substância amorfa, né? Não tem nenhuma forma. Mas um é o outro, depende das condições para aquilo se transformar em gelo. E para a ignorância surgir, depende da nossa mente. Você se desconectar com a sua essência, com as coisas como são, para criar essa realidade e toda essa problemática da nossa vida a partir do nada. A gente pega o zero e começa a se transformar numa coisa, é como se fosse um negócio feito de lâmina. Aí você puxa, você vê que dissolve, porque aquilo não era concreto. Os nossos problemas não são concretos. Nada da nossa vida é totalmente fixo. Então você tem a capacidade de modificar. Acham aplicável à nossa vida ou não? Marco, é legal você falar de aplicações, porque assim, no contexto de análise, Mestre Zidane, quando ele fala desse sutra, ele fala de Prajnaparamita, os ensinamentos sobre Shunyata, a gente pensa, ok, eles falam sobre algo elevado, está bem. Mas nos Sutras Mahayana eles têm um propósito que poucas pessoas sabem, na verdade. O Mestre Zidane fala, por comparação, esse propósito é terapêutico. O Buda fala de Shunyata, um propósito terapêutico. Tem outros ensinamentos que quando ele fala, ok, outros propósitos. Mas todos os sutras de Prajnaparamita têm um gosto, têm um jeito de ajudar as pessoas a se liberar de limitações e fixações. Por isso a comparação, você falou do diamante que corta, ou da espada que remove obstáculos, porque sempre que vocês forem ler sobre isso, é alguém que está preso em algum ponto. Está apegado a algo bom, com arrogância, ou apegado a algo ruim e não enxerga como sair daquilo. Imagina que a sua prisão é sólida, imagina que a condição já está. Então Buda fala disso e traz essa sensação de fluidez e abertura para que a pessoa possa novamente se inteirar no caminho. Então, eu não sei se lhes parece assim, mas a gente podia pensar o que nos aflige quando a gente está mal. Será que temos uma visão fluida da realidade ou é quase sempre uma percepção congelada? Eu arrisco dizer que é quase sempre uma percepção congelada e causa aflições. E a gente está sempre envolvido naquilo que é a problemática, né? Quando você se destaca daquilo, o problema é o outro, ou está acontecendo por causa daquilo, e você se abstém, então não tem o que você fazer, né? Mas quando você percebe que você é uma causa, você é uma das perninhas desse tripé virtual, né? E tem alguma coisa que você pode fazer, pelo menos a sua percepção já modifica alguma coisa, porque a mente tem a base da estrutura da nossa realidade. Então modificar a sua visão modifica a estrutura e você começa a encontrar outros caminhos, porque aquilo que você percebe você é um co-participante na criação. Lembra uma historinha, essa não é budista, mas só para saber, vocês já ouviram aquela do elefante ou cavalo, não sei, que foi amarrado com uma cordinha quando era filhote, num prego assim? Então, um bichinho pequenininho amarrado por uma cordinha vagabundinha daquelas, e ele era pequeno e ele não saía. Então ele vai crescendo, só que já desistiu de tentar. Então, a história conta que no fim era um animal gigantesco, preso por uma... E onde estava a prisão de verdade? Então, a ideia de Shunyata é como
E geralmente esses são os tipos de prisão que a gente tem, conceituais. Né? Eles usam esse tipo de coisa para domar o elefante. Elefante mesmo? Ah, ok. Eu não sabia se era cavalo. Elefante, ok. Mas o sentido é esse mesmo, né? Que quando a gente começa a olhar para as nossas verdades, as nossas crenças, coisas tão fixas, e você começa a ver que não serve mais, porque foi criado por algumas causas e condições do passado, mas no momento presente é algo totalmente novo. O potencial está aqui, tudo é Shunyata. Então captar essa essência do Shunyata na nossa realidade, isso que é a grande chave, né? Você se libertar das suas convicções. Sim. Difícil numa cultura como a nossa, né? É desafiador, né? É desafiador, né? Realmente, porque é tudo tão certo e errado, né? Né? Então, Esse é um desafio para o praticante espiritual, né? Conseguir observar a loucura, né, do que se criou no mundo da forma e estar inserido nisso tudo, mas não estar afetado, né? Para ser que nem o Lótus.